Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 349, Formação Primária dos Seres Vivos, capítulo 10, Gênese Orgânica. Ainda nos encontramos na formação primária dos seres vivos. O próximo tema é princípio vital. Depois, geração espontânea, escala dos seres orgânicos, depois o homem corpóreo. E aqui, finalizando-se a questão de número 13, Kardec ele diz aqui assim: alguns exemplos comuns darão a compreender as transformações que se operam no reino orgânico pela só modificação dos elementos constitutivos. Então, apenas pelas transformações, pelas operações no reino orgânico, pela só modificação dos elementos constitutivos. No suco de uva, olha só para ver que interessante. É lógico que é interessante, porque às vezes a gente não para observar as coisas, a natureza de Deus. No suco de uva não há vinho, porque você sabe que não existe vinho no suco de uva, nem álcool, não existe no suco de uva, mas apenas água e açúcar. Mas é aí que começa o probleminha. Que isso é uma brincadeira minha. Eu penso que, com todo respeito, isso é brincadeira. Eu penso que Deus, é lógico que é uma brincadeira, porque isso não tem fundamento. Eu penso que Deus, ele criou o suco de uva, ele criou a uva, você entendeu? Mas o capetinha da mitologia, ele criou a água e o açúcar. Você entendeu a brincadeira, né? Por que brincadeira? Porque isso é mitologia. Isso não existe. Tudo é Deus. Mas é assim, uma forma assim apenas para espairecer. Porque você imagina uma sala de aula, 40, 50 alunos ali naquela tensão, aquele professor com cara de cachimbo, porque tem uns professores, com todo respeito, que eles têm cara de cachimbo, você entendeu? Que a pessoa fumou a noite inteira e de madrugada jogou o cachimbo num canto. Tem uns professores que têm cara de cachimbo, que foi usado a noite inteira. Então ninguém merece um professor desse jeito. Com todo respeito. Então, respeita para ser respeitado. Professor, respeita para ser respeitado. Aluno, respeita para ser respeitado. Nós não vamos entrar nessa questão, tá? Porque a questão aqui não é essa. Ah, Luiz, mas os alunos respeitam... Não, mas... Eu só estou dizendo o seguinte, que tem professor que entra na sala de aula com a cara de cachimbo usado, que os alunos, a frequência cardíaca do aluno de 80 vai para 160, dispara, a pressão sobe. Tem alunos que descascam a balinha assim no bolso escondido e põe na boca para disfarçar.
Glicose, para ajudar. Glicose. Ninguém merece um professor desse jeito. Então, como que é gostoso, né? Um professor que interage com os alunos. Um professor que fala assim para os alunos. Vamos pensar da seguinte forma. Quanto que é 3 mais 3? E pega 3 alunos, põe de um lado, e 3 alunos e põe do outro. E pega e fala para quem está lá na sala. 3 mais 3 é 6. Olha que gostoso. Esses 6 interagiram. A sala toda interage. Eu penso que teria que ser assim. Eu penso que teria que ser dessa forma. Vou ser assim um dia, nas próximas encarnações? Não sei. Se lá existir cana, não vai ser não. Porque o negócio vai ser bem diferente. Então, no suco de uva, não há vinho, nem álcool, mas apenas água e açúcar. É aí que começa o probleminha. Porque se você deixa o suco de uva num vidro, não tem problema nenhum. Se você deixa o suco de uva num vidro, ele não se transforma em álcool. E quando é que o suco de uva se transforma em álcool? Quando você mistura água e açúcar. Porque aí ocorre a fermentação. Naquele momento, eclode milhões de bactérias. E aquelas bactérias é que são responsáveis pela aquela fermentação. Depois daquela fermentação, é óbvio que ocorre a destilação. Isso é assim que acontece em todas as bebidas. Então, olha só para você ver. No suco de uva não há vinho, nem álcool, mas apenas água e açúcar. Quando o suco fica maduro e são propícias às condições, porque aí já são propícias às condições, produz-se nele um trabalho íntimo a que se dá o nome de fermentação. Só que essa fermentação é necessário que a pessoa misture água e açúcar naquela uva amassada. Porque primeiro eles amassam, né? Primeiro eles vão até lá as parreiras, colhe as uvas nas parreiras, eles levam para uma repartição, amassa toda ela e eles acrescentam água e açúcar. Tá pronto a química de Barrabás. E a química de Barrabás é essa, né? Então, no momento propício, né, ocorre-se o nome de fermentação. Por esse trabalho, uma parte do açúcar se decompõe. Ali naquela fermentação, uma parte do açúcar se decompõe. O oxigênio, o hidrogênio e o carbono se separam e
combinam nas proporções necessárias a produzir o álcool, de sorte que, em se bebendo suco de uva, não se bebe realmente álcool, pois que este ainda não existe. Então, se você bebe o suco de uva, você não ingere álcool, pois esse ainda não existe. O álcool ainda não existe ali, naquele suco de uva. Mas a partir do momento que houve a fermentação, que esses dois elementos, água e açúcar, foi acrescentado e que ocorreu a fermentação, aí sim o álcool já se encontra presente. Ele se forma das partes constituintes da água e do açúcar. Então, o álcool, ele se forma das partes constituintes da água e do açúcar, que se fermentou em meio a toda aquela substância química que é a uva, sem que haja, em suma, uma molécula a mais ou a menos. Olha só para você ver, sem que haja uma molécula a mais ou a menos. Que isso significa? Que nada além ali foi acrescentado. Apenas as proporções condizentes, e ali a fermentação se encarregou, né? Os elementos naquele processo de fermentação, eles se encarregaram de criar todas essas substâncias, como por exemplo o álcool, que foi extraído da combinação uva, água, açúcar fermentada. Porque se você não bota, perdão do termo, se você não bota água e açúcar na uva, o muito que você consegue é o suco de uva, mais nada. No pão e nos legumes que se comem, não há certamente carne, nem sangue, nem ossos, nem bilis, nem matéria cerebral. Entretanto, esses mesmos alimentos, decompondo-se e recompondo-se pelo trabalho da digestão, produzem aquelas diferentes substâncias tão só pela transmutação de seus elementos constitutivos. Olha só para você ver. No pão e nos legumes que se come não há certamente carne, nem sangue. No pão e nos legumes que se come não há certamente carne, nem sangue, nem osso, nem bilis, nem matéria cerebral. Entretanto, esses mesmos elementos, decompondo-se
e recompondo-se pelo trabalho de digestão, produzem aquelas diferentes substâncias. Então, só pela transmutação de seus elementos constitutivos. Isso é tão interessante, né? É tão interessante porque se você procura no pão e nos legumes, e até mesmo na carne, ou até mesmo nos ossos, ou até mesmo na bilis, você não encontra os outros elementos, né? Que só depois de uma decomposição e uma recomposição é que faz parte das substâncias através da transmutação de seus elementos constitutivos. Antes, você encontra apenas o elemento em primeiro grau, mas jamais constituintes. Então, olha só para você ver, na semente de uma árvore. Então, pense na semente de um eucalipto. Tem um eucalipto em determinado lugar que ele tem 30 metros de altura, né? Então, na semente de uma árvore, tampouco há madeiras. Você conseguiu entender? Não há madeiras na semente de uma árvore. Folhas, flor ou frutos fora erro pueril crer-se que a árvore inteira, sob microscópica forma, ali se encontra. Você entendeu só, né? É um processo químico. Então, não pegue, não pense. Isso eu sempre soube. Mas é gostoso a gente deparar com Kardec aqui dizendo isso. Não pense que numa semente de mangueira, né? Numa semente de mangueira, de manga, tem ali uma mangueira com todos os frutos ali dentro. Não tem nada a ver. Não pense que numa semente de café tem um pé de café com toda a tua safra de 20 anos de safra ali naquela semente. Não pense que numa semente de eucalipto tem um pé de eucalipto de 20 metros com toda a tua copa. Que não. Ali na semente existe o gênese. Existem os elementos, os quais constituem uma árvore. Olha só para você ver, ó. Na semente de uma árvore, tampouco há madeiras, folhas, flores e frutos. E fora erro pueril crer-se que
A árvore inteira, sob microscópica forma, ali se encontra. Quase não há sequer na semente oxigênio, hidrogênio e carbono em quantidades necessárias a formar uma folha da árvore. Você entendeu? Quase não há na semente esses elementos constituintes. Quase não há na semente oxigênio, hidrogênio e carbono em quantidade necessária a formar uma folha da árvore. Quase não há. Há uma quantidade insignificante que, se juntar todos os elementos que naquela semente se encontra, não dá para formar sequer, não dá para constituir uma folha de uma árvore. Ela contém um germen que desabrocha em sendo favoráveis às condições. Olha que espetáculo! A semente, ela contém um germe que desabrocha em sendo favoráveis às condições. Que isso quer dizer? Se você deixa a semente em cima da tua mesa, ela não brota. Ela não nasce. Eu vou usar esse termo. Mas se você a introduz no chão, se você rega, e se ali bate sol, se ali ventila, né, ventilação, um ambiente propício, nem muito quente, nem muito frio. Você pensa agora na estufa. Aquela semente, ela encontra na terra, ela encontra no ar, ela encontra na água, ela encontra no calor, ela encontra na temperatura fria. Todos os elementos constitutivos que ela precisa para se tornar uma árvore, porque até então ela não é árvore, ela é um germen. É demais essas matérias, né? Então, esse germen se desenvolve por efeito dos sucos que aure da terra, tá vendo só? E dos gases que aspira do ar. O que eu estou dizendo aqui? Essa semente, ela depende dos elementos, né, que ela encontra ali naquela terra. Porque existe terra que o pHD dela é muito elevado, o pHD é muito baixo. O pHD é o oxigênio da terra, né? Então, tem terra que não tem cálcio, não tem fósforo, não tem sais. É onde os agrônomos, eles acrescentam na terra sais, fósforo, carbono e muitos outros elementos
a cal, né? Para poder alimentar aquela terra, preparar aquela terra para receber a semente. Mas não basta todos esses elementos, é preciso a água. Então a semente, ela germina graças ao ambiente que ela encontra. Então é graças aos elementos que ela encontra que esses elementos todos constituintes leva aquele germen a se formar uma árvore. Porque aquele germen, nós podemos dizer, com todo respeito, que aquele germen seria, na verdade, a genética, a hereditariedade do orgânico, necessitando, ali naquele momento, de uma ajuda dos elementos constituintes na Terra. Vamos para o próximo vídeo.